Dizer que talvez Ezequiel não soubesse escrever parece bastante estranho para quem está familiarizado com algumas culturas cristãs, mas como apresentamos no vídeo anterior, tem doutor que considera seriamente essa possibilidade. Van der Thorn afirma que geralmente os profetas não escreviam. Profeta-escriba era raro, refletindo com o conteúdo que se tem. No Antigo Oriente Próximo, escrever era uma habilidade técnica de escribas. Mesmo que Ezequiel fosse de fato da elite sacerdotal, não é certeza que escrevesse. Em Ezequiel 37:16 tem este trecho: toma um pedaço de madeira e escreve nele. Em Isaías, também tem um conhecido trecho no qual a divindade mitológica fala para Isaías escrever. Uma ordem para escrever podia significar ditar para um escriba. No trecho, pode haver uma projeção de escriba. O próprio Ezequiel pode ter escrito isso, mas não o livro. Ele pode ter dito para um escriba algo que havia lhe acontecido, que não interpretamos como sobrenatural. Talvez o próprio Ezequiel tenha escrito muito do livro, talvez não. Em Daniel 12:4 está assim: e tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro. Entretanto, conforme a maioria dos autores renomados do campo, Daniel 12:4 foi escrito muito depois do falecimento de Daniel. O Deus mitológico fala assim em Ezequiel 29:20: como recompensa do seu trabalho, lhe dei a terra do Egito, porquanto trabalharam por mim. Sobre esse trecho, Moshe Greenberg, que teve formação rabínica, fala o seguinte: eu concordo em considerar uma anotação secundária que não entrou em todas as cópias do oráculo. Entretanto, ele critica Carroll. Ele diz que Carroll considerou vaticinium ex evento, previsão baseada em um evento que já tinha acontecido. Todavia, Greenberg fala que o trecho se trata de uma confissão. Conforme ele, a Babilônia nunca conquistou o Egito, de modo que não faria sentido afirmar que o trecho tenha sido acrescentado depois de 539, por exemplo. Todavia, isso que ele disse não prova que essa profecia contra o Egito não tenha sido escrita posteriormente a 539. Supondo que o trecho tenha sido acrescentado depois de 539, quem o fez poderia acreditar que a profecia tinha se cumprido quando a Babilônia atingiu regiões do delta do Nilo, como muitos em nossos dias acreditam. Falamos sobre essa profecia em outro vídeo. Deixaremos o link para tal vídeo no fim deste vídeo. Se eles eliminavam previsões que não tinham se cumprido, conforme a nossa hipótese, por que não eliminaram a previsão de que a Babilônia faria algo contra Tiro que não fez, por exemplo? Essa previsão está no capítulo 26, e é sobre ela que Moshe Greenberg está dizendo que houve uma confissão de não cumprimento no capítulo 29. Talvez não tenham eliminado, porque já fosse uma previsão conhecida por muitos, por exemplo. Preferiram, nesse caso, fazer o acréscimo que estamos nos referindo. Se fossem eliminadas todas as profecias que não se cumpriram ao pé da letra, haveria pouquíssimas previsões nos livros proféticos. Russell Norman Champlin afirma: em se tratando de profecia, não devemos procurar precisão absoluta. Aqueles que procuram precisão absoluta serão desapontados. Acerca de Ezequiel 26, alguns autores consideram que os trechos farei subir contra Tiro muitas nações, como o mar faz subir as suas ondas, e os demais trechos relativos foram escritos depois de 539, quando se percebeu que seria muito difícil que a Babilônia se levantasse para que a previsão se concretizasse. Sobre esse trecho, essa posição é minoritária. Conforme Champlin, um autor moderno, Fodge chegou ao extremo de chamar o livro de obra pseudepígrafa do século III a.C. Um religioso pode afirmar que o profeta estava prevendo a campanha de Alexandre contra Tiro. O que se observa, porém, é Ezequiel dizendo que a Babilônia faria algo que não aconteceu. Surge a questão: a expressão muitas nações pode se referir ao exército babilônico? Segundo Champlin, o Targum interpreta assim: trarei contra Tiro um exército de muitas nações. Somente a Babilônia, naquela época, possuía um exército desse tipo. Conforme o Targum, portanto, a expressão muitas nações se referia ao exército da Babilônia. Tem coisa que está nesta previsão e na previsão contra o Egito que nunca aconteceram, conforme Moshe Greenberg e muitos outros doutores renomados. E vou frisar algo importante. Conforme a teoria mais aceita academicamente, o manuscrito de Isaías, encontrado em Qumran, no Mar Morto, já havia passado pelos acréscimos. Isso é quase inquestionável. Nele já tinha os 3 Isaías. Muitos católicos ponderam que tenham previsões na Bíblia que podem ter sido escritas depois do evento. Os evangélicos que afirmam que não tem isso na Bíblia são ignorantes nisso.